Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Véspera aqui de feriado, demos start, né, no mês de novembro, hoje dia 1º de novembro de 2022. E como é bom, né? A gente está aqui mais uma noite, debaixo da graça, da mão do Senhor nos protegendo, nos guardando. E a gente vai dar continuidade aqui então. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor. E em seguida a gente já continua a nossa leitura. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por mais esse dia, Senhor, o Senhor tem nos dado, por esse início de mês, Pai. Novembro, praticamente nós estamos aí na reta final de mais um ano, somente 60 dias, né, para que nós finalizemos o ano de 2022. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Começamos essa jornada no dia 1º de janeiro, com uma expectativa maravilhosa de que o Senhor ministraria as nossas vidas de maneira muito poderosa esse ano. E estamos aqui, Senhor, iniciando o mês de novembro, crendo que o Senhor fez grandes coisas no nosso espírito. O Senhor tem ministrado de maneira tão grandiosa, Senhor, a nossa vida durante todo esse ano, durante essa jornada de leitura, nesses momentos em que nós juntos, eu e o corpo de Cristo, aqueles irmãos que estão conosco na leitura, têm se dedicado, têm parado um tempo para estar com o Senhor, e como isso tem sido bom para nós. Jesus, muito obrigada por aquilo que o Senhor construiu já durante esse ano e que o Senhor vai terminar durante esses próximos 60 dias aqui de leitura, Jesus. Eu te glorifico e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E nós queremos já, Senhor, dizer que 2023 não será diferente. O ano que vem, Senhor, não vai ser diferente, porque nós vamos estar aqui novamente. Senhor, buscando a Tua presença, adorando o Teu nome, lendo a Tua palavra, nos alimentando daquilo que verdadeiramente é vida, do que realmente é comida, do que verdadeiramente é bebida. E é por isso que nós vamos estar fortalecidos no Senhor, buscando a Tua presença até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, até que o Senhor esteja conosco, Pai, para a eternidade. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar aqui o texto que a gente parou ontem. Ontem nós finalizamos o capítulo 10, né, de Atos, e hoje a gente entra no capítulo 11, dando continuidade ao texto de ontem também, ok? Que era o testemunho de Filipe, o testemunho de Estevão e depois os milagres dentro do ministério de Pedro, que a gente viu ontem, né? Atos 11 vai continuar isso. Atos 11, versículo 1 até o 18, é o primeiro trecho. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegou a casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que eu não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope o Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles
como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Esse primeiro trecho de hoje fala de Pedro dando a justificativa, né, para uma reclamação dos circuncisos, dos judeus, né, daqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas que eram judeus, que eram dessa aliança, que vinham do próprio judaísmo ou que eram da linhagem de Abraão, filhos de Abraão. E eles então reclamaram com Pedro a respeito de Pedro ter entrado na casa de um incircunciso. O que era um incircunciso para os judeus? Nada mais é do que pessoas que não estavam debaixo da aliança de Abraão, que não eram judeus legítimos. Então eles reclamam com Pedro e Pedro explica para eles, conta exatamente como tudo aconteceu. Não foi um acaso, não foi uma decisão simplesmente de Pedro entrar na casa de Cornélio, mas houve uma direção do Espírito Santo, tanto na vida do próprio Pedro, quanto na vida de Cornélio. Então, quando ele relatou o testemunho, tanto que Cornélio contou, quanto o que aconteceu com o próprio Pedro, então os irmãos judeus ali se aquietaram, né, e concordaram e até louvaram a Deus, porque Deus então estava ministrando arrependimento para a vida, né, para a vida eterna, também aos gentios. A igreja então começa agora a entrar num misto de judeus convertidos e gentios convertidos. Judeus que já tinham tido a sua experiência no dia de Pentecostes, ali com o próprio ministério de Jesus, mas agora homens comuns, gentios, que estão tendo também a mesma experiência de serem impactados pelo Espírito Santo, receberem o convencimento sobre o seu pecado e se converterem ao cristianismo. A igreja em Antioquia, os primeiros dias, né? A igreja está avançando, já sai ali de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e começa a subir no mapa. Se você olhar para o mapa dessa época, se você pegar um mapa do Império Romano, ou se você pegar um mapa de Atos, né, de como a igreja foi avançando, você vai ver que Antioquia está lá no norte, está acima de Samaria. Então eles estão, na nossa linguagem, subindo, né, mas para alguns eles estavam descendo. Então eles começam a avançar em território. Aqui nós já estamos em 41 depois de Cristo, então já se passaram alguns anos aí em que Cristo foi ressuscitado, subiu aos céus e a igreja já está avançando. 41 depois de Cristo, os primeiros dias, ainda em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 24. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, nesse momento, a igreja avança, né, para outras regiões, fala aqui para Fenícia, para Chipre e Antioquia. Todas essas regiões estão a norte ali de Israel, e então a igreja já está avançando. Nesse momento, eles começam a pregar não só aos judeus, mas a gentios, né, daquela região, a gregos daquela região, e muitos estão aceitando Jesus. A notícia chega em Jerusalém para os discípulos e eles enviam Barnabé para que ele vá e veja o que está acontecendo e possa ajudar esses irmãos que estão ali sendo então ganhos para o evangelho, possa discipular inclusive esses irmãos. E Barnabé vai para aquela região e o Senhor está com ele e acrescenta ainda muito mais pessoas ao reino de Deus.
Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. A visita de Paulo, ainda em Atos 11, a partir do versículo 25 agora até o 30. Aqui nós já estamos 2 anos à frente, aproximadamente 43 depois de Cristo. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, nesse momento, a gente tem Barnabé indo buscar Saulo em Tarso, que está um pouquinho para cima de Antioquia. Então, Barnabé vê a necessidade de ter mais pessoas com uma certa profundidade na palavra, com uma experiência mais vasta, inclusive na própria Torá, no Velho Testamento, na pregação. E ele então vai buscar Saulo, que está em Tarso, lembra? Escondido por causa da perseguição, está guardado, quietinho lá, muito provavelmente buscando ao Senhor e buscando ainda mais graça e conhecimento do reino de Deus. E Saulo então é trazido para Antioquia, onde eles ficam ali por mais de um ano, a palavra fala, né? Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com os irmãos convertidos ali e ensinavam sobre o reino de Deus e sobre a graça que estava sendo então derramada sobre eles e o que a Bíblia dizia sobre isso e o testemunho de Jesus, e era tudo isso que eles ensinavam tudo aquilo que eles já tinham recebido dos outros apóstolos e agora estavam transmitindo para os novos convertidos ali em Antioquia. A igreja crescia. Nesse momento, um irmão chamado Ágabo, um grande profeta, a palavra de Deus diz aqui, né? Ele levantou-se pelo Espírito e predisse muita fome ali no Império Romano. E isso realmente acontece. Porém, a igreja se levanta em unidade para suprir a necessidade de todos que precisassem. Então, nesse momento, o próprio Espírito impulsiona todos aqueles que têm um pouco mais de posses a ofertar, né, na vida dos irmãos que estavam passando necessidades, principalmente na Judéia. Isso a gente fala lá da região de Jerusalém, de Israel. Por quê? Porque Cláudio estava no poder ali nesse momento e realmente a miséria, a situação do Império Romano nesse momento estava crítica no que diz respeito à economia. Eles estavam passando por muitas dificuldades dentro do governo de Cláudio. E os irmãos então se reúnem para suprir as necessidades dos irmãos lá da Judéia. A gente vai ver isso inclusive dentro das cartas que a gente vai começar a ver de Paulo aqui às igrejas, buscando esses recursos, buscando essas ofertas para que os irmãos fossem generosos para ajudar a igreja ao redor do mundo no Império Romano. Então, Paulo vai fazer pedidos de oferta aos irmãos por conta justamente dessa situação econômica que o Império Romano está passando debaixo do poder de Cláudio. Vamos ver aqui, Tiago, filho de Zebedeu, é executado. Esse Tiago aqui, gente, é o Tiago discípulo. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos ler agora, em seguida, uma carta escrita por Tiago, mas esse Tiago é o irmão de Jesus. Então, muitas pessoas confundem, né? O Tiago discípulo, que foi chamado lá por Jesus no início do seu ministério, que é filho de Zebedeu, e o Tiago, que depois aparece nos evangelhos também lá no finalzinho já, e aqui em Atos, e com a sua carta, ali que fica bem próximo ali, Apocalipse, Hebreus, né? Tem uma carta com o nome do próprio Tiago, do seu autor, e esse Tiago é o irmão de Jesus. O Tiago que nós vamos ler agora, que foi executado, é o Tiago discípulo, não é o irmão de Jesus, ok? Atos 12, versículo 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago,
irmão de João. Então, nesse momento, nós estamos no ano aproximadamente 44 depois de Cristo, e esse aqui é um dos primeiros discípulos de Jesus diretamente, que é morto, é executado nesse momento, é o irmão de João, um dos filhos de Zebedeu, ok? Tiago era irmão de João, o discípulo, os dois discípulos de Jesus ali de primeira geração que caminharam com Jesus desde o início do seu ministério. Agora nós vamos entrar hoje na carta escrita por Tiago, mas é o irmão de Jesus. Tiago escreve essa carta aqui aos irmãos no ano 45 depois de Cristo, então bem aqui nessa época, e por isso que a gente vai seguir agora dentro dessa carta escrita por Tiago, irmão de Jesus, ok? Hoje e amanhã a gente vai estar dentro dessa carta de Tiago, que é uma grande declaração de fé e de ânimo aos irmãos ao redor ali de Jerusalém, da Judéia e até aonde essa carta chegasse, ok? Tentações que provam a fé. Tiago vai começar a escrever aqui para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 hoje. E amanhã a gente finaliza a carta aqui de Tiago. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso,
mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o primeiro capítulo, né, do livro de Tiago, aqui dessa carta de Tiago, que nós vamos continuar já, o capítulo 2, fala ele começa falando sobre a perseverança que vem através da prova da nossa fé. Ele começa a falar que a perseverança deve ter ação completa, né? Deve ser completada em tudo. Então, tudo que vem para nós como uma possível tentação precisa ser vencido pela fé. E então, quando nós vencemos essa tentação, isso é completado em nós. Nós entendemos que já estamos sendo moldados segundo a palavra. Ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, né? Peça a Deus que a todos dá livremente. O Espírito Santo está sempre pronto, né, a nos dar sabedoria. Quando nós estávamos lendo o livro de Provérbios, a gente falou bastante sobre isso. Se você puder voltar lá nos vídeos, volte lá no livro de Provérbios. Gente, como o livro de Provérbios nos ensina sobre a sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria é o próprio Deus, é o próprio Cristo nos ensinando a sua palavra. Ele fala para a gente pedir com fé, né? Sem duvidar. Porque a pessoa que pede as coisas para Deus, mas ela lá no seu íntimo, lá no seu interior, ela realmente não crê naquilo, que ela tá falando só da boca para fora, aquilo passa a ser sem sentido, gente. Passa a ser vão aquele pedido, vã aquela fé. Por quê? Porque não procede de um coração que realmente crê. A palavra não achou lugar no nosso coração para nos gerar fé de verdade. Uma fé que é gerada somente no intelectual, somente da boca para fora, é uma fé sem uma atitude real. E nada nós vamos receber do Senhor, ele diz. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. A mente pensa uma coisa, a boca fala outra, o coração pensa de outra forma, né? Você crê falando só da boca para fora, mas quando você olha para o teu coração, de verdade o Senhor não acha essa fé de quem está profetizando algo, realmente pedindo algo para Deus. Então, Tiago está pedindo para nós nos examinarmos, né? E ver se a nossa fé é realmente sem duvidar. Aí ele fala sobre o rico, né, para ele permanecer inabalável, independente das crises, das situações que podem vir a acontecer, porque tudo nesse mundo é muito passageiro, né? A gente acha que não, mas tudo isso vai perecer, tudo isso vai acabar e nós não podemos estar com a nossa fé firmada na nossa condição financeira ou naquilo que nós temos ou na posição de status que nós temos diante da sociedade. Nada disso vai nos dar realmente uma vida em abundância. Ele fala depois: feliz o homem, né, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Ele está falando sobre a vida eterna, sobre aquela pessoa que anda de verdade debaixo de fé, debaixo de comunhão, debaixo de perseverança, debaixo de não duvidar da palavra, porque nós temos uma esperança, uma recompensa na eternidade, que é a coroa da vida, que é esse reino com Jesus, que é essa certeza de estarmos com Ele na eternidade. Então ele está falando sobre isso. Aí depois ele diz que quem for tentado jamais pode dizer que o Senhor está tentando. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Deus jamais vai tentar alguém. Quando fala de tentação, está falando sobre fazer com que a outra pessoa caia em pecado, ok? Deus jamais fará algo desse tipo. Deus jamais vai trazer algo sobre a nossa vida, algum tipo de tentação para nos fazer cair. Se o que Deus deseja de nós é justamente que a gente não caia em pecado, como é que Deus faria algo para que nós fôssemos tentados a cair? Para que pudesse haver uma possibilidade de cair em tentação, ok? Aí, Tiago, ele é muito prático, ele é muito forte em dizer algo que é muito poderoso e eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Olha o que ele diz no versículo 14 desse capítulo. Eu vou só ler o 13 para vocês entenderem o que ele fala.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, há uma mentira, há um engano que muitas vezes nós jogamos para o diabo e para o próprio Deus a respeito do nosso pecado, dos desejos que nós temos. Porque o que acontece quando nós somos tentados? A tentação que o diabo geralmente lança sobre nós tem a ver com os nossos próprios desejos. Então, quando nós somos tentados justamente naquilo que é uma fraqueza nossa, uma fragilidade nossa carnal. Então, o diabo, ele é o maior observador, o diabo e os seus demônios, né? O reino das trevas, ele é o maior observador humano. Então, ele sabe quais são as minhas fragilidades, quais são as suas fragilidades, o que o seu coração, o que a sua mente, o que os seus olhos, eles são mais aguçados diante do pecado. Então, se eu, por exemplo, for alguém tentado pela cobiça, né, financeira, o que vocês acham que Satanás vai colocar para ser uma tentação na minha vida? Coisas relacionadas ao dinheiro, ok? A poder, a ganância financeira. Então, é nisso que eu vou ser tentado. Mas não tem a ver com uma tentação vinda somente do diabo. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é algo que já existe arraigado, né? Já existe enraizado no meu coração. Eu sou gananciosa. Eu cresci num ambiente de muita ganância, de desejo por poder, de desejo por dinheiro, e isso fez com que esse pecado fosse algo forte, uma fraqueza muito forte dentro de mim. Então eu vou ser sempre tentado pelo reino das trevas naquilo que é um desejo do meu coração. Porque se Satanás sabe que eu gosto de dinheiro, mas ele vier com uma tentação a respeito, por exemplo, de, prostituição, mas aquilo não me chama a atenção, eu jamais vou cair nessa tentação. Agora, se ele me tentar naquilo que já é um desejo do meu coração, qual a probabilidade de eu cair? Enorme, ok? Então é isso que Tiago está nos ensinando. Nós somos atraídos, tentados naquilo que já é um desejo do nosso coração. Então o que nós precisamos fazer? Arrancar toda a raiz desses desejos, desse pecado, através da própria palavra, nos limpando, nos santificando. E aí, quando a tentação vier por parte do maligno, nós não vamos dar vazão para esse pecado, para essa vontade, para esse desejo, porque nós vamos estar vencendo através da nossa purificação, santificação através da palavra. A palavra é quem vai nos dar poder para vencer toda e qualquer tentação. Então, jamais Deus vai tentar alguém a cair em algum pecado, ok? Isso é impossível. Deus jamais é tentado pelo mal. O diabo nunca diz: Deus, vai lá e tenta lá, ó, seu filho, que você vai ver que ele vai cair. Então, jamais isso vai acontecer, ok? Aí ele fala outras coisas aqui, né? Que se a gente for destrinchar versículo por versículo, nós vamos ficar aqui umas 2 horas falando a respeito do texto. Maravilhoso. Meditem nesses textos que a gente vai estar lendo hoje e amanhã, com mais calma, versículo a versículo. Peçam aí para o Espírito Santo realmente ministrar a vocês, vocês vão ver que maravilhoso. Tiago, capítulo 2 agora. A verdadeira fé é demonstrada pelas boas obras. É o nosso próximo texto aqui, Tiago 2, também o capítulo inteiro nós vamos ler e é o último texto de hoje. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para ser ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, Tiago, ele é profundo e ao mesmo tempo extremamente simples nos seus ensinos, na sua advertência aqui nessa carta aos irmãos. E como ele está dizendo, essa carta ela está muito direcionada aos judeus, porque ele começa a carta lá no versículo 1 dizendo as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, Tiago, irmão de Jesus, está escrevendo essa carta principalmente aos judeus que estão espalhados pelo Império Romano. Ele está escrevendo aos irmãos que estão espalhados em todo o território ali, né, do Império Romano. Então ele está dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, mas tem a sua fé baseada somente em palavras, sem atitudes reais, aquele que faz uma coisa pela fé e a outra não. Ele começa falando sobre os mandamentos, né, sobre a lei. Se você tropeça em algum mandamento, você tropeçou em todos, porque você já está em pecado. Não existe meio pecado, alguns pecados, não, esse é mais forte, não, esse é mais fraco. Pecado é pecado, desobediência é desobediência. Não existe meia obediência ou meia desobediência. Ou você está desobedecendo ou você está obedecendo. Não tem meio termo. Então, Tiago começa falando para nós nos atentarmos sobre a forma com que a gente tem lidado com a lei, com os mandamentos, com a obediência a Deus. E em seguida ele entra nessa parte da fé sem obras é morta. Por quê? Porque ele fala que se você diz que ama a Deus, mas você não consegue ser o amparo, ser
ser a ajuda necessária para o teu irmão que está do teu lado, passando por dificuldade, se você não tem uma voz realmente, uma voz ativa naquilo que você diz e ao mesmo tempo uma mão que levanta o caído, que ajuda o necessitado, é só uma palavra vazia. Você só está falando sobre o evangelho, mas não está realmente pondo o evangelho em prática. E o evangelho ele tem muito mais a ver com atitudes do que palavras. Quando eu prego o evangelho, mas não ponho isso em prática na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, isso torna simplesmente religião. Os religiosos de toda a era, desde o Velho Testamento, esse era talvez o maior problema. Porque ele termina o capítulo 1 falando sobre o órfão e a viúva, né? Sobre a religião que Deus realmente deseja. Olhem lá para o último versículo, vocês vão ver, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Aí ele fala, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, na verdade, a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro discípulo de Jesus tem uma palavra nos lábios de vida, uma palavra rema, uma palavra viva, o verbo vivo saindo da sua boca, uma fonte de águas, né, viva saindo de dentro de si, porém, ele põe em prática aquilo que ele diz. Ele põe em prática a verdadeira religião, que é cuidar uns dos outros, é ter realmente o evangelho como, na verdade, o primeiro mandamento como a pedra fundamental da sua vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, se você olha para o teu próximo e não vê no teu próximo a verdadeira aliança, a verdadeira vida jorrando de um para o outro, se eu não consigo ver no meu próximo a pessoa com quem Deus deseja que eu tenha verdadeira comunhão, que eu tenha uma verdadeira paz, que eu tenha uma verdadeira caridade, então ficou vã a sua palavra, o seu cristianismo, e é disso que Tiago está falando aqui no capítulo 2 com a gente. Então eu queria que você meditasse nessa carta, nesse início dessa carta, né? A gente leu alguns versículos aqui do capítulo 11 de Atos, que fala sobre o crescimento da igreja, mas a gente já entra hoje nessa carta de Tiago, capítulo 1 e 2, que é uma carta extremamente poderosa. E eu vou te dizer mais, se você puder ler já essa carta inteira, não assim como nós estamos lendo aqui hoje, para que você compreenda então ela completa, porque ela é bem pequena, né? São só, acho que 4 ou 5 capítulos, vale a pena ler a carta completa. Isso é uma carta, né? Então, uma carta nunca é lida por trechos, mas ela é lida inteira. Por que eu vou ler em trechos? Porque a gente tem um formato aqui da nossa leitura, e eu não quero me estender muito, mas te aconselho, se você puder, para um tempinho e lê a carta de Tiago inteira, e aí deixa o Espírito Santo realmente te colocar em pontos fortes. Você medita em versículos específicos durante talvez essa semana, né? Faça isso, o livro de Tiago tá aí para a gente poder meditar, e como vale a pena. Tiago, ele traz grandes reflexões, grandes ensinos para nós dentro dessa carta. A igreja é extremamente alertada sobre vários perigos de ter uma palavra que não é acompanhada de obras. Não são as obras que vão nos salvar, ele mesmo diz, mas também uma vida cristã sem as obras, baseado somente numa fé que não põe em prática aquilo que você ouve de Deus, também está morta, ok? Então, uma coisa sem a outra, não há como se completar. O evangelho sem a fé, ele não pode suscitar salvação, mas um evangelho sem obras também, baseado somente nessa fé, talvez intelectual, também não vai gerar um real cristianismo, ok? Deus trabalha as duas coisas em conjunto. Deus fala e eu opero. Eu opero porque Deus fala. Deus ministra fé na minha vida através da palavra, e então eu ponho em prática aquilo que Deus está falando, ok? Isso é viver um Deus, né, uma comunhão com o próprio Deus, e também essa comunhão entre os irmãos,
essa vida de comunidade, essa vida de verdadeira comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Ótima noite aí, né? Amanhã feriado, dia 2 de novembro. E a gente vai estar aqui amanhã meditando nos textos dentro do livro ainda de Tiago e um pouquinho mais dentro do livro de Atos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.